Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós estamos vivendo um momento muito importante para o esporte da cidade de Rio Claro. O Velo Clube, após 45 anos, retorna à elite do futebol paulista da Série A1. E para agraciar esse momento, nós trouxemos duas pessoas, duas figuras que participaram da história do Velo Clube e do Rio Claro também, do Rio Claro Futebol Clube, que é o meu grande amigo Edson Augusto e o Arthurzinho. O nome dele é meio comprido, pode chamar de Arthurzinho, né, Arthur? Com certeza. Gente, muito boa noite, agradeço a presença de vocês, espero que nós tenhamos um papo bem gostoso, né, nessa noite que está chuvosa, mas que possamos bater um papo bem interessante. Boa noite, é um prazer estar participando, né, desse programa e estar com o Arthur do meu lado, né? Eu sempre, quando aceitei o convite, eu falei, eu vou, mas na condição do Arthur ir comigo, porque eu acho que ele tem uma história muito bonita, né? Desde a infância, então eu fico muito feliz de ter ele comigo. É interessante essa amizade de vocês, né, Arthur? Vocês eram vizinhos, né? Com certeza. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. E eu realmente vim só aqui por causa do Edson. Se era qualquer outra pessoa que me convidasse, eu não viria. Mas eu vim por causa do Edson, porque é um amigo meu de infância, um cara que eu admiro, né? E é um prazer estar aqui. Gente, vamos começar falando um pouquinho da história de vocês, tá? Que nem a regra, não tem regra, quem vai responder primeiro. Quem quiser falar, vai falando. Mas eu queria saber de vocês o seguinte: como é que surgiu aí o futebol na vida de vocês? Como que vocês começaram a prática do futebol, né? Alguém jogou na casa de vocês? Ou pai, ou irmão mais velho? Como é que foi essa história? Deixa o Arthur começar, porque o pai dele foi a pessoa que... o melhor marcador do Pelé. Ah, olha que interessante. Fala aí, Arthur. O meu começo foi o seguinte, no nosso bairro, né? Tinha o Nacional e o Vasquinho. Eu comecei a brincar, tinha um terrão, né? E nós brincávamos todo dia à tarde nesse lugar. Então eu comecei a brincar de bola ali, descalço, sempre descalço. Eu comecei a ter meus contatos com o futebol ali. Depois nós começamos a jogar no Dente de Leite. Primeiro o campeonato do grupo, né? Do Indaiá. Descalço, esse é um time jogava forte, descalço. né? O grupo escolar da Vila Indaiá era um time fortíssimo. Imagino. Fortíssimo. E jogava descalço no campo do Rio Claro, antigo, velho, né? Então, aquele aqui na Visconde. Isso, na Avenida Rio Claro ali. Então, que é o conhecido Aguinha, né? Isso. Tudo começou ali, pelo menos para nós, né? Uhum. Tudo começou ali. Aí depois, eu nunca participei de campeonato de juvenil, né? Até nós dois fomos fazer peneira no Guarani, nós ficamos com quase um mês treinando lá, né? É uma história até bonita. E a posição? Eu sempre fui meio campista ofensivo. E né? O Edson era... Ele era meio campista ofensivo também, depois ele mudou, né? Para volante. Nós depois fomos, interessante, nós íamos de trem, né? De trem para Campinas, e fomos dispensados pelo Ladeira. Sei. Que era um técnico que lançava muitos jogadores dos juniores. Lançou Careca, lançou Oswaldo da Ponte Preta, Renato Pemucho. Os antigos sabem quem é. Sei. E ele nos dispensou. Depois, mais para frente, ele veio atrás do Edson Augusto, que já jogava no profissional lá, e eu jogava no União São João de Araras. Ele foi meu treinador durante 3 anos. Meu treinador, ele falou, pô, eu não sei como fui dispensar você. Entendi. Você está entendendo? Eu errei também, eu posso errar. Então tem coisas no futebol que acontecem e foi um grande técnico de lançar jogadores para a seleção brasileira. Então foi uma história interessante. Aí depois eu comecei, o meu pai levou um dia à noite. Seu pai foi jogador de futebol profissional? O pai sim. Seu pai marcou Pelé? O pai marcou 10 anos no Guarani de Campinas. O grande time do Santos, Botafogo do Rio, qualquer time. O pai jogou campeonatos interessantes, era zagueiro. Então você tinha a questão na sua casa, né? Para você ver, tudo que eu sei, eu não aprendi trabalho técnico com um treinador, eu aprendi com ele. Entendi. Não vai assim, opa, vai de lado,
faz isso daqui, tudo por boca. O pai me explicou tudo por boca. Então eu nunca joguei em juvenil, eu fui direto para o profissional. Isso é importante para a formação, né? E ele me levou um dia à noite, eu não esqueço até hoje, para treinar no Rio Claro, porque o Rio Claro estava formando o time para a inauguração do estádio do Rio Claro novo. E o treinador contratado era o Norberto Lopes, que jogou com o pai no Guarani. E eu fui lá, o pai falou, olha, eu acho que o meu filho joga bem. Você quer ver ele para treinar? Aí o Lopes falou, não, põe ele aí. Era um coletivo à noite. Olha que eu treinei 20 minutos, aí o Lopes chegou e falou, pô, tira ele daí. Aí ele falou, não, deixa ele vai ficar comigo agora para treinar lá no outro campo, no Campo Novo. Quer dizer, em 20 minutos que ele viu eu treinar, ele já falou, não, pode deixar lá que ele vai ser jogador. Interessante quem tem visão, né? Então, eu não precisou de muito tempo, 20 minutos. Aí começou a verdadeira, aí que eu fui aprendendo os macetes da bola. Aí você foi jogando no Rio Claro, Arthur? Eu joguei, nós ficamos campeão em 73, era que não tinha lei de acesso. Aí depois perdemos o título para o Araçatuba, no Tapetão. O Rio Claro perdeu, mas nós fomos o campeão em 73, mas não tinha lei do acesso. Você tem ideia de quantos derbys você jogou contra o Claro? Joguei um. Tanto para o Velo como para o Rio Claro, eu joguei uns 10 derbys. Acho que você foi o jogador que mais jogou derby, não foi? Nascido da cidade, eu acredito que eu fui o jogador que mais jogou derby. Entendi. Nascido em Rio Claro. E você, Edson? Conta um pouco da sua história pra gente. Bom, vou dar uma sequência daqui, o Arthur começou, porque lá na Vila Indaiá, no Barro Preto, que tu não falava, né? Barro Preto, na Vila Indaiá ali, na escola, né? Estávamos juntos, né? Teve o campeonato de escola contra escola. Foi ali que apareceu o nome Edson Augusto, na escola da Vila Indaiá. E tinha um time muito forte naquela época, a Vila Indaiá. Ninguém ganhava da gente. Sei. Era eu, Arthur, Roberto Simoné, o Gustão, irmão do Ciamana, Sim. Né? Que foi para São Paulo. Ele é mais novo que o Ciamana, se eu não me engano. Né? Então, foi para São Paulo. Os dois irmãos do Jairo, tem um tal de Pagoto que ninguém conhece, é irmão do Jairo, que está no CPP lá dando aula, sim, sim. Então jogava com a gente. Gente, surgiu muitos meninos naquela época, sim. Inclusive nos times adversários, nossos na época, as crianças, era uma rivalidade muito grande, porque tinha sempre um jogador bom em cada escola, só que nós tínhamos muito mais. Um grupo. Um grupo de jogadores. Quando eu falo assim, um em cada escola, por quê? Marcelo Schmidt só tinha o Frei, que era o goleiro. O Joaquim Salles só tinha o Ligão, que jogou no Rio Claro. Sei. O Diva Marcos de Gouveia tinha só o Gibi. O Irineu Pirá tinha esquerdinha. Sei, o esquerdinha que foi profissional também. Tinha sempre um em cada escola. Sei. Agora, o nosso tinha 6, 7, 8 jogadores, tudo que já eram bons. Como é que surgiu o Velo na sua vida, Edson? Então, aí, o Velo surgiu numa viagem nossa de trem. É verdade. Eu e o Arthur, nós jogamos nos jogos regionais, se eu não me engano, em Franca. Ficamos na final contra o Guarani, em Franca. Rio Claro e Guarani. E Guarani não, e Campinas. Só que Campinas sempre levava ou a Ponte Preta ou o Guarani. Desde aquela época, quando eu disputava, também sempre foi assim. Sempre foi assim. Eles sempre levavam a Ponte ou o Guarani. E naquele ano levaram o Guarani, cujo técnico era o Ladeira, que ele comentou. Ah, tá. Era o Ladeira. Aí quando terminou por pênalti. Nós perdemos por pênalti, se não me engano, aquele jogo, na final. E aí o Ladeira convidou eu e o Arthur para ir para Campinas. Mas você como volante e o Arthur como meia? Não, ele falou assim, vamos para Campinas. Não, mas nesse jogo vocês estavam jogando dessa forma. Dessa forma. E aí, nós fomos para Campinas, começamos a ir de trem para Campinas. Sei. E numa dessas viagens de volta de Campinas, o senhor César Pereira, que era um dos diretores, me convidou para treinar no Velo, porque o Ladeira dispensou a gente e falou assim, olha, está no final do ano, vou dispensar vocês. Conforme for, no ano que vem eu vou buscar. Quantos anos vocês tinham? 18. Novo. Novo. Não tinha feito o tiro de guerra ainda? Então. Não tinha ainda, não tinha não. Aí, nessa volta, eu peguei e fui no Velo treinar. Né? E aí,
fiquei lá treinando no Velo, no juvenil do Velo, e aí eu não vi mais o Arthur. Arthur, nós desligamos. Mas daí você seguiu carreira, né, Arthur? E o pai tinha levado eu para o Rio Claro, para o Nordeste. Aí o Arthur foi pro Rio Claro, e o Arthur já começou a aparecer no Rio Claro. Entendi. E eu fiquei jogando no juvenil do Velo. O Arthur nunca jogou no juvenil. Não. Ele foi profissional. Você já foi direto profissional? 16 anos já era profissional. Já era profissional. Então, eu já Foi melhor assim, Arthur? É, Ou foi mais sacrificante para você? Que nem... praticamente naquela época a gente era uma criança, né? Sim, não é que nem hoje você é preparado. Tem pra todo jogar, um pessoal por uma trás, estrutura né? forte, né? É. Nós não tínhamos nada, né? Desse tipo de ensinamento para participar e para pensar em seguir uma carreira de jogador de futebol, né? Eu fui aprendendo jogando, né? Uhum. Jogando com os profissionais, eu fui aprendendo. O Rio Claro teve grandes jogadores. Sim. Na minha época lá que eu comecei, tinha Sérgio Moraes, Carlos Franck, tinha Carlos Hansen, tinha Tonho, tinha Eloy. O Tonho eu conheci. Tá entendendo? Tinha o Eloy, o Tonho, Foguinho. Foguinho. Nós chamávamos de Papagaio, Isso. o antigo Foguinho. Cardozinho, que era do Palmeiras, Gustavo. Então eu ia vendo o pessoal treinando. Aí daqui a pouco tinha um lance que eu jogava uma bola em mim, eu segurava, aí o treinador, na época, por isso que eu falo, o treinador tinha muita influência. Como você ia aprender a jogar. Arthurzinho, não segura não, deixa ela correr e acompanha. Então, os macetes você vai aprendendo a cada jogo, né? E eu Edson, vou ser bem sincero com você, eu tive o privilégio de jogar com o Arthur. Eu joguei futebol no Velo, nós éramos juniores, e em 91, aquele time do Zaparoli, o Zaparoli, que nem você estava falando agora, ele chamou vários jogadores de Rio Claro. Vários. Inclusive a meninada, a molecada que era de juniores, para treinar, né? E eu joguei com o Arthur. E é fácil jogar com um jogador assim. Uhum. Fica fácil. Porque você pegava a bola, o Arthur falou assim, não, joga em mim. Pô, não, deixa eu jogar a bomba pro o cara que se vira, né? Então era fácil jogar com esse tipo de jogador com essa experiência. Pô, e tô te particularizando agora, porque eu nunca tive a oportunidade de te falar isso. Mas todas as pessoas que eu converso, eu falo, era fácil jogar naquele time. Aquele time que subiu da B1B para B1A. Era muito fácil. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu posso dizer para você, porque eu só cheguei onde eu cheguei, porque tinha ele, tinha o Betinho e o Simoné que jogaram comigo. Então, quando eu cheguei no Velo, eu era meia, né? Eu fazia gol porque eu era rápido, então eu fazia gol porque o Arthur me colocava na cara do gol, o Betinho e o Simoné me colocavam na cara do gol. Exato. Então eu tive todo, o Gustão também, o Bono. Então eu ficava tranquilo porque eu era rápido. Você corria para os caras também, né? Fazia o papel dele, né, Arthur? Não, o Edson, ele, na nossa época de criança e jovem, ele fazia gol. Mas ele jogava numa posição diferente. Aí no profissional... No Velo que eu fui para... Que ele mudou. Então, no Velo, você foi para o Velo em 75. Eu fui para o Velo em 75, quase que eu não sigo carreira. Eu cheguei no Velo e logo já me cortaram. Por quê? Porque eu, 19 anos, eu entrei no Velo, na faculdade e no tiro de guerra. Os três ao mesmo tempo. O Velo treinava de manhã e à tarde. O tiro de guerra, às 5 horas da manhã, tinha que estar lá no tiro. E a faculdade, eu entrei em física, né? E só tinha de manhã, né, o tiro de guerra? Não tinha, só tinha de porque manhã. Hoje tem opção da tarde, né? Na época não tinha, né? Só tinha de manhã. E eram 6 meses, ainda bem que foram 6 meses. E você foi fazer faculdade do quê? Física. Física. Nada a ver com educação física. Nada com educação física. Fiz física na Unesp aqui em Rio Claro. Tá. Então, aí a faculdade era o dia todo. Futebol o dia todo. Aí a diretoria me chamou assim, Edson, você escolhe, ou você joga, ou você estuda. Entendi. Aí é onde eu tinha que decidir continuar ou parar. Aí eu falei assim, então, vou parar. Você tinha quantos anos, Edson? 19. 19 anos. 19 anos. Aí, passou uma semana, um pouco mais, a Cássio Abdala,
Sim, conheço. Foi na minha casa. O irmão do Zé Maria Abdala. Isso. Zé Maria, ele é vivo. O seu Acácio faleceu, né? É. Ele conversou com a diretoria e falou assim, eu dou treino pro Edson. Aí eu treinava sozinho. Ah, você não treinava com o grupo? É assim, quando era em grupo, era em grupo. Mas o que o grupo fazia de manhã, por exemplo, que eu não Você participava, estava na faculdade? eu tinha que fazer sozinho depois. Entendi. Então, ia até o horto correndo. A Caça Abdala ia de moto atrás de mim, eu ia, ele ia me seguindo, voltava, e ele de moto. Então, tudo que faziam de manhã, que eu não podia fazer, ele me dava à tarde depois do coletivo, ou depois de algum treino. Então, ele foi me acompanhando o tempo todo. Então, eu fui treinando sozinho. Entendi. Eu digo assim, o coletivo sempre junto, mas quando era a parte individual, o Cássio que me acompanhou, deu toda a retaguarda. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo como trancar a matrícula, né? É, Então, em vez de fazer a faculdade em 4 anos, você fez em mais tempo. eu fiz em 7. Entendi. Eu fiz em 7 anos. Aí eu tive que ir ajeitando o horário e até o sargento também Foi ajudando? Foi ajudando, porque tinha que fazer guarda e coisa assim. Entendi. Então todo mundo foi dando uma... Você uma também retaguarda. passava por esse perrengue, né, Arthur? É. Você jogava também, né? Jogar. Mas aí que eu admiro o Edson mais ainda. Por quê? Em 75, qual o jogador que tinha essa mentalidade de dar valor ao estudo? É. Eu acho que Hoje, ainda 100%. hoje, a moçada não dá valor. Eu estou falando de jogador de futebol. Sim. A maioria não vai dar valor a esse tipo de coisa, estudo. Então você imagina o cara em 75, né, Querendo estudar. estudar, fez o horário certo para os treinamentos. Nenhum jogador da nossa época fazia isso. E o interessante é o jeito. Cássio Abdala comprar a ideia, né? Ele te ajudar, né? Porque tem pessoas que não, o cara não quer, ou ele joga ou joga. E, né? E o Cássio comprou a ideia sua, né? Ele foi bem legal com você. Ele investiu em mim. É legal Assim, isso. sabe? E como que surgiu? Agora vamos pular um pouquinho no tempo, tá? 1978, o Velo monta um time que hoje, se você perguntar para todas as pessoas mais antigas, o Velo Clube diz que aquele time foi o melhor elenco montado pelo Velo. Vocês Realmente. concordam com isso? Não? Eu concordo, porque parece que tudo foi acontecendo, 75, 76, 77, foi acontecendo, trazendo, né? Aí, de repente, chegou em 78, né? Que veio Maia, veio o Fernandinho, que é de Santo André. Eu tenho um tio que ele, a apelido dele é Verdão, e ele adora falar da Hercolônia. O Dair Colônia, o Guerra. Esquecer da Hercolônia era impressionante. Guerra. Então, ali, teve um pessoal, mas parecia assim, não dá para você falar, era tão próximo um do outro, tão amigo um do outro, que... Não existia vaidade dentro Não. do vestiário, Edson? Não. Inclusive, não sei se vocês sabiam, que na época, não sei se o Arthur chegou a ver isso daí, dava um troféu melhor em campo a cada jogo. É. Em 77, eu ganhei a chuteira de ouro. Em 70. Mas no jogo ou no campeonato? Não, cada jogo tinha um troféuzinho que eles davam. No jogo, cada jogo. No jogo. Então, quem até o final do ano ganhasse mais troféus, né? Aí ganhava no final do ano a chuteira do ouro. Entendi. Chuteira de ouro. Eu ganhei em 77. Em 78, eu estava indo para o mesmo caminho. Tá? Mas o Fernandinho veio de Santo André e era bom jogador também. A gente nunca disputava quem queria ganhar. Qual era a posição dele? Volante. Volante também? Volante. Aí eu comecei a mudar de posição. Eu, entendi. Dair Então Colônia, vocês dois jogavam juntos. jogavam juntos. Entendi. Né? E Mas aí... como conseguiram uma safra tão habilidosa assim, né? Né, Arthur? Ele era muito bom. Mas agora o Edson vai comentar uma coisa que eu acho que poucos velistas perceberam isso. O time alternativo do Velo. O time que ficou campeão não foi esse. Ah, não? Não. Pergunta para ele. Quem foi qual foi o time? Fala. Quase ninguém percebeu isso. O time que, se você for falar em 78, eu falei Maia, Fernandinho, Celso Mota,
o Flavinho, Betinho. Sim. Mas quando o Velo subiu em 78, você não vê esses nomes, você não vai ouvir falar desses nomes. Não vi. Eu ouvi falar em Edson Só, Der Colônia. Não. Também não. O Der Colônia estava, Edson Só não estava. Então, Edson Só foi um grande jogador também. Mas, né? mas não estava nessa época. Não. Não estava mais. Aí você vai ver quem? Ivan, Toninho Peúna, Neguinho, tudo pessoal que era reserva, e às vezes nem reserva era, em 78. Entendi. Que era um segundo time, então. Era um segundo time que ninguém falava nesse pessoal. Entendi. E treinava tudo junto. Treinava tudo junto. Mas não era, quando você vai falar em 78, você vai falar Maia, Aldair Colônia, você vai falar em Celso Mota, você vai falar em Betinho. Mas e a questão de bastidor, Edson? O Velo tinha estrutura a diretoria dava todo o suporte para esse tipo de jogador? Por incrível que pareça, dava. Não atrasava salário? Não atrasava salário. Vocês eram profissionais, vocês tinham carteira assinada, Tá. tudo certinho. Inclusive, você quer saber uma coisa que me chamou a atenção? Quando eu voltei agora, que eu vim morar, voltei para Rio Claro, o que me chamou a atenção, a maioria dos jogadores estudavam no Velo. O Hércules fez educação física, a esposa dele fez educação física, o Flavinho fez educação física, o Ivan fez educação física, tudo em São Carlos. Entendi. A maioria estudavam e dava tempo deles irem treinar e estudar, voltar, e tudo tranquilo, as famílias tudo bem montadas. Era outra mentalidade, né? Acho que um grupo assim único, né? Porque é difícil, né, Arthur? E o campeonato... Você ter um grupo tão homogêneo dessa forma, o campeonato era o ano todo. Não era 3 meses. Não eram 3 meses, era o ano todo. E o que me chamou a atenção quando eu voltei agora, que eu fui dar uma entrevista na rádio aqui, eu falei assim, mas 3 meses? O que o cara faz em 3 meses numa cidade? Sim. Tá? Tanto é que isso aqui vocês vão ficar sabendo agora, mas eu já sabia, mas o Velo jogou o último jogo dia 17 de dezembro, porque é o ano todo o campeonato. Eu joguei meu casamento no dia 16 de dezembro. Eu falei, vamos casar em dezembro, lá no final do ano, para não ter problema com... Gente, eu casei num dia, o jogo foi no outro. Nossa. Então, eu tenho assim, a diretoria, depois do casamento, me levou para a concentração em Analândia. Entendi. E teve o último jogo do Belo, foi contra São José, que o Maia fez o gol. Sei. Né? Então, era o ano todinho de campeonato. Então, você queria estender alguma coisa, eu falava, gente... Mas o calendário naquela época não eram 2 campeonatos, era um campeonato só. E de volta. E de volta, mas jogava assim uma vez a semana. A maioria era no domingo, né? No domingo. Final de semana. Uma semana. Tá, mas então era muito bom o campeonato, era bem assim, dava para o pessoal se preparar, e eram 25, 26 equipes só, a intermediária. Então, essa questão que eu quero perguntar. Na época era segunda divisão, intermediária e primeira divisão, era isso? Era. O Velo estava na intermediária. Primeira divisão era Corinthians, Palmeiras. Sim. E a segunda divisão? Era... Então você tinha que ganhar a segunda divisão para ir para a intermediária, é isso? Isso. Aí depois a intermediária que iria para a primeira. Tá. Aí, como se fosse a A3 hoje, a A2 e a A1. Aí eu acredito que por motivo de política, aí o pessoal lá da política, o que aconteceu? Queria ganhar voto, queria coisa. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Começou a convidar tudo para entrar num bolo. Aí veio Taquaritinga, São Carlense, Mojimirim, Mogi Guaçu, sabe? Veio um monte de time que não tinha nem campo para treinar, vamos dizer assim. Em 78 o Velo chega a jogar com o Rio Claro, Arthur? Ou não? Não. Eu estava no Rio Branco da Americana. Mas nós jogamos com o Rio Claro. Você já estava em outro clube. Rio Branco da Americana. Entendi. Você rodou bastante também, né? Joguei no Paulista, União São João de Arara, União Agrícola, Santa Bárbara, Lemense. O último foi o Velo, né? O último eu encerrei a carreira no Velo. Comecei no Rio Claro e encerrei no Velo. Depois eu quero perguntar para você como que foi o convite para você disputar esse campeonato de 91. Eu só acredito que quando o Arthur foi para esse Barbarense, coisa assim,
Já não tinha intermediária mais. Não. Já, não tinha mais intermediária. Tá. Aí passou a série B1B, Mas- B1A, não é? Mas quando ele pega Barbarense era um time muito forte. Sim. Tinha um tal de Gersinho lá que... nossa, Desequilibrava. É interessante que vocês, como vocês são boleiros, né? Vocês lembram do nome dos jogadores, porque vocês jogaram contra ou juntos, né? É Ademir interessante Gonçalves. isso. Esse Gersinho jogou no Vasco depois, foi um grande ídolo do time do Vasco. Então, tinha um pessoal bom. O Arthur pegou uma fase boa desses times assim. Ele não pegou os times fracos depois dessa fase, depois da primeira divisão abaixo. Agora eu queria perguntar, eu vou seguir um pouco com ele, porque como a gente está em uma homenagem para o Velo, que depois de 45 anos voltou, porque o Rio Claro disputou 5 anos também de primeira divisão há pouco tempo, né? A cidade de Rio Claro foi agraciada com o time do Rio Claro também. Mas eu, só para continuar, para falar um pouquinho do Velo, dessa volta agora. 78, esse elenco maravilhoso, bons jogadores, boa estrutura, diretoria estruturada, tudo certinho. Aí o Velo sobe e vai disputar a primeira divisão. Existe uma conversa, não sei se é lenda, Edson, que teve um deputado que foi buscar jogador, o Velo não montou um time certo, que não sei o quê, ganhou dinheiro. O que aconteceu? Por que o Velo não teve tempo de montar um elenco? O que houve realmente para a gente passar para as pessoas? Como utilidade pública, vamos esclarecer essa história. O que eu posso dizer para você, estão procurando sempre um culpado da queda do Velo. Porque o Velo subiu e desceu, né? Desceu. Mas eu acredito, eu converso com algumas pessoas, e falei com o Arthur também hoje sobre isso. Tem diretores e diretores. Então, o 15 de Piracicaba, por exemplo, tinha um tal de Ripoli, que era diretor. E ele falava assim, diretoria que tem que pedir licença para entrar na federação, o time vai cair. Tem que chegar lá e ser firme na federação. O Velo tinha uma diretoria muito boa, que é essa de 78. 78. Não faltava pagamento, tudo em ordem, foi tudo direitinho. Tá? Só que, quando saiu essa lei, que o Velo só pegou em segundo lugar no campeonato. Porque foi assim... Foi Inter de Limeira em primeiro. Isso, é isso que a gente Inter de Limeira em primeiro. E o Velo ficou em segundo. O Velo ficou em segundo. Nós vimos toda aquela história do Pinhalense. Subiam dois. Subiam dois. Pinhalense derrubou o Alambrado lá, Inter de Limeira, deu uma confusão, e o Inter ficou em primeiro lugar. Tá? Aí, o jogo... Peraí, só para eu entender. A Inter jogou com o Pinhalense. Aí, nesse jogo, teve uma confusão. Teve uma confusão. E derrubaram o Alambrado. Alambrado. E quanto que foi esse jogo? Então, a Inter estava perdendo o jogo, aí fizeram um outro jogo. A Inter não chegou a terminar o jogo? Não chegou a terminar o jogo. Tá, e a Inter perdeu esse jogo, mas não terminou o tempo normal. Aí fizeram um outro jogo com o Alambrado, e a Inter ganhou o próximo jogo. E aí a Inter teve essa vantagem de ficar na frente. Tá, mas a Inter conseguiu isso no tapetão? Não, no próximo jogo. Mas tinha um próximo jogo. Teve um próximo jogo, aquele que caiu Alambrado, anulou aquele jogo. Anulou aquele jogo, mas porque a Inter pediu ou não? A Inter pediu. Ah, tá. Porque senão o Pinhalense que seguiria, então. Isso, o Pinhalense ia seguir. Então a Inter não seria... O Pinhalense, naquela época, tinha um tal de Elzio, da seleção brasileira. Era um time muito forte, o Pinhalense. Entendi. Sabe? Tinha um time muito forte. O Elzio jogava, antes de ir para a seleção brasileira, ele estava... Mas o que afeta o Velo? Aí, para o Velo não afetou em nada. Né? Mas o que aconteceu? Como a Inter ganhou esses pontos, o Velo ficou com pontos menos que a Inter de Limeira. Porque se a Inter cai, o Velo seria em primeiro lugar e a Pinhalense poderia ser em segundo. Entendi. Ia subir Velo e Pinhalense. Velo e Pinhalense. Tá. Mas aí a Inter ganhou ponto aí, foi para frente. A Inter de Limeira perdeu de 4-0 para o Velo aqui. O Velo tem muito mais time que a Inter. Imagino. Bom, aí o que aconteceu foi que o Velo teve, como ficou em segundo lugar, que jogar contra Jundiaí.
Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. Lá no campo do Guarani, isso aí foi em julho do ano seguinte. 79. 79. Agora você imagina, e só podia jogar os jogadores que jogou em 78. Contra o Paulista. Contra o Paulista. Tá, mas e o Campeonato Paulista da especial começava quando? Só lá quando o Velo, em julho. Só em julho. Em julho. Então o Velo ficou sem poder contratar ninguém até jogar contra a Jundiaí. Não podia contratar ninguém. Aí foi embora o Maia, foi embora o Flavinho. Esses grandes jogadores foram tudo embora. Foram tudo embora. O cara precisava tocar a vida dele, precisava um emprego. E o Velo não podia contratar ninguém, por quê? Só podia jogar quem jogou em 78. Entendi. E como é que o Velo ia contratar alguém e se não classificasse lá contra o Paulista? Daí não poderia disputar a Série 1. Não podia usar aqueles jogadores. Então quem chegasse em 79 no Velo não podia jogar no meio do ano. Nossa, mas que regra maluca é essa? Então, ficou o Velo. Né, Arthur? O Velo ficou amarrado. O Velo ficou amarrado, não podia contratar ninguém, porque não podia pôr no campo para jogar. E estava sem jogador porque o pessoal foi embora. E todo mundo foi embora. Por isso que eu falei, quem subiu o Velo não foi o time de 78. Entendi. Ah, agora eu entendi. Time alternativo. Foi um time alternativo que estava lá à disposição, onde apareceu o Ivan, que ninguém falava nele, foi o que fez o gol da vitória do Velo. O Neguinho, que estava nem reserva era, estava lá treinando com a gente, jogou, e assim foi, montou um time lá, o Toninho Peúna, foi o lateral, que eu lembro dele, ninguém eu falava muito nele, e aí, então, foi um time que ninguém para pensar, quem subiu o Velo foi esses meninos. Bom, aí o Velo jogou esses 3 jogos, melhor de 3, aí, como ninguém botava fé, porque o time era alternativo, não era um time que foi todo mundo embora. Aí quando fez o primeiro jogo, que ganhou o primeiro jogo... Do Paulista? Não, contra a Jundiaí, porque foram... Eu falo Jundiaí porque é mais fácil... Ah, sim, desculpa. Tá, então, contra a Jundiaí, quando ganhou o primeiro jogo, aí deu aquela motivação no Velo. Ele vai subir. Entendi. Mas só que todos os times estavam preparados para o campeonato. Entendi. Já estávamos preparando antes. Antes, desde o começo do ano. E já estava em julho. Nossa. Então todo mundo se preparou e o Velo só se deu conta quando ganhou o primeiro jogo. Pô, nós temos chance. Aí foi para o segundo jogo. Aí quando falou que tem a primeira chance, não contratou ninguém. Só pôs no papel, ó. Tem esse não sei aonde, esse não sei aonde, mas não podia contratar ainda. Aí teve o segundo jogo. O Velo empatou. Ganhou o primeiro, empatou o segundo. Mas não podia trazer ninguém ainda. Estava no papel ainda. Sei. Só que esse estava no papel, ninguém era de São Paulo. Todo o time estava montado aqui em São Paulo. Corinthians, Palmeiras, todo o time tudo montado. Tudo pronto. Tudo pronto. Só o Velo não. Inter de Limeira estava pronto. Né? Só o Velo que não. Aí, quando teve o terceiro jogo, que o Velo realmente confirmou que ia subir, ganhou o terceiro jogo, aí começou a trazer jogador, porque dali uma semana ia começar o campeonato. Então o Velo teve praticamente quanto tempo? 2 semanas para arrumar o time. 2 semanas. E estão querendo culpar esse ou aquele. Gente, não teve. O Velo tinha que ter feito como aconteceu esse ano. Fecha as portas e só jogar no ano seguinte. Exatamente. Para poder arrumar o time. Não deu tempo. O Velo tinha 45 jogadores para colocar 11 em campo. Nossa. Porque jogava um jogo, perdia, vamos tentar por outro. Vamos trazer não sei quem. Vinha cara machucado não sei de onde. Vinha outro machucado não sei de onde. Aí o cara jogava uma partida, já encostava. Então o Velo não teve tempo de montar o elenco. Não teve nenhum. Não teve tempo de montar o elenco. É bom esclarecer isso, né? Porque todo mundo põe a culpa no fulano, no ciclano, que o cara ganhou dinheiro, e na verdade foi a própria administração do campeonato que acabou prejudicando o Velo. Porque agora o Velo teve essa chance de parar.
arrumar o campo. Sim, reformar. Tanto é que a arquibancada era de madeira lá, que nem de Isso, circo. isso. Era de circo. É. Né? Porque não tinha como nem fazer. Agora não, já temos que fazer arquibancada, reformar o campo. Né? E foi uma judiação, né? Porque o Velo... Eu fui assistir um jogo lá, o Edson. Eu assisti Corinthians, sou corintiano. E todo mundo queria ver o Sócrates jogar. Sim. Tinha o Zenon, eu acho que o Zenon veio, mas tinha o Birubiru, era o Solito, o goleiro, Vladimir. Era um timaço aquele time do Corinthians. Mas todo mundo queria ver o Magrão jogar. Palhinha. Só que a primeira bola que ele pega, Edson, o Ademarzão tira ele do jogo. Eu estava perto do Ademar naquela hora. Você que mandou ou não? Você falou, quebra ele ou não? Não, o jeitão do Ademar era aquilo mesmo. Mas eu acho assim que também a gente entende um pouco que nesse estar no vestiário, o técnico tem uma preocupação maior com o craque do outro time. Ele fala assim, não pode deixar esse cara jogar, né? Porque o Sócrates ele era diferente, né? Mas eu acho que foi uma frustração geral, não foi? Foi. Para quem foi assistir Se você falar o nome do Ademar aqui em Rio Claro, mas as pessoas só lembram disso. Só vai lembrar disso. De tudo que ele fez, só lembra desse lance. É até ruim, coitado. Acho que ele não foi nem porque ele fez o papel dele, né? Não estava errado, né? Ele fez o papel dele. Ele tinha que marcar o melhor jogador do outro time, né? Só que ele pegou a pessoa errada. Todo mundo queria ver o Sócrates jogar, o campo lotou por causa do Sócrates. Exatamente. Né? E naquele jogo, no início, e outra também, né? Não é culpado do Ademar, não. É que, o Arthur deve saber também, esses times grandes, quando ele vai jogar para um time pequeno, se o cara tiver chance de sair fora, ele sai. Foi que falaram na época, né? Sai. O cara não tem muita motivação, né, para jogar, né? Bom, daí nós tivemos aí um momento do Velo que foi bem triste, né? Que daí caiu, teve problema financeiro. E só em 91 que eu acredito que o Velo voltou a respirar um pouco e montar um bom time, né, Arthur? Isso, foi... subimos para A2, né, na época, né? O Zaparoli, por incrível que pareça, ele montou um time jovem. Foi até interessante. Ele fez peneira para escolher os jogadores, e dessa peneira ele tirou uns 13 ou 14 jogadores da nossa cidade. De Rio Claro. Nessa leva tinha o Ivano, tinha o Israel, tinha o Macuco, tinha o Pirulito, tinham vários jogadores, né? O André Maule. André Maule. O Val. Filho do Aldo, Isso, o Val foi titular nesse time. Foi. Então, e o Zaparoli, ele era um técnico, ele não foi jogador, mas ele era um estudioso do futebol. Isso, então a parte tática, em 91, nós treinávamos muito a parte tática. Muita parte tática e jogadas ensaiadas. Então, como eu era o mais velho jogador do time. Então as jogadas ensaiadas, a bola parava, principalmente perto da grande área, ninguém chegava perto da bola. A molecada já sabia que nós íamos fazer, porque nós já estava preparado para fazer aquilo. Eu chegava perto da bola, eu só fazia o número, é 1, é 2. Eles já sabiam onde se posicionar e eu colocava a bola para eles. Então, era muito bem treinado o nosso time. Para você ver, se eu não me engano, nós só perdemos, antigamente era São Roque, aqui, porque estava um dia muito chuvoso. Foi o único jogo que nós perdemos. Nós ganhamos todas, dentro e fora. O próprio São Caetano, que ficou com o título, era ao contrário da gente. Tinha jogadores experientes, né? Luiz Pereira, Vladimir, Sérgio Chulapa, Lívio, era um Pires, timão, era um grande time. Tanto é que o São Caetano depois não desceu mais, né? Aí que eu comento para você. Nós ficamos em segundo lugar, empatamos, ganhamos do São Caetano lá e empatamos aqui. E eu um dia dei uma entrevista e o pessoal ficou bravo comigo. Eu falei, por que vocês não se reforçam, têm uma estrutura, tenha investimento para ser campeão paulista, brasileiro, Libertadores? Os caras, você tá louco, rapaz, como é que eu falei isso? Aí eu falei para eles, mas o time que nós acabamos de jogar contra ele, o São Caetano, fez isso. Ficou campeão paulista, ficou 2 vezes campeão brasileiro e ficou vice-campeão da Libertadores. Sim, exatamente. Certo?
É possível? É possível. Com estrutura, com investimento, com cada um no O primeiro passo de São Caetano foi junto com o Velo. E eu torço para que o Velo hoje consiga fazer essa estrutura, né? Essa sabedoria de fazer, de programar metas a alcançar, né? Seu técnico, a sua comissão técnica, seus dirigentes, cada um no seu lugar, fazendo o seu papel. E eu desejo toda a sorte pro Velo, porque o Velo tem uma torcida muito grande, Sim. uma torcida fanática, Isso. que você pode ter certeza, se depender da torcida, o torcedor empurra mesmo esse time. Eu quero falar com vocês sobre o jogo que o Velo estreou essa semana no Campeonato Paulista. Mas antes disso, vocês foram jogadores profissionais e como que vocês enxergam o futebol hoje? A diferença da época que vocês jogavam e do futebol de hoje? Para mim é difícil falar isso para você, porque a grama é a mesma, tem mesmo, né? A grama é a mesma coisa. Mas eu vejo, o Arthur falou para vocês, para nós aqui, que o trabalho de base dele, bem o pai, o pai não falou para ele ganhar dinheiro. Joga assim, joga assim, joga assim. Entendi. Entendeu? Meu pai não falou para mim, vai ganhar dinheiro. Entendi. Sabe? Os meus amigos não falaram, vai ganhar dinheiro, joga assim. O pessoal do Velo, que você vai ver, alguns ainda moram aqui em Rio Claro. Não vieram ganhar dinheiro no Velo. Vieram jogar no Velo. Valdir Tripe está aqui ainda na cidade. Renato está aqui na cidade. O Ademar até hoje vem de Piracicaba para cá. O Orbeta mora aqui. Sabe? Walter Gama. Então, o Walter Gama também tem um amor aqui pelos times. Então, aqui, esse time que vocês estão comentando agora aqui, que 14 jogadores eram da cidade. Isso. Não pensavam em dinheiro. O Pirulito, né? O Pirulito até hoje mexe com futebol. Vocês jogam juntos até hoje, né? Meu amigo. Então, você vê que ninguém falava muito em dinheiro na época. Então, o futebol, ele era bonito. E outra coisa que eu achei interessante, quando eu voltei e vi esse campeonato... Mas você fala no futebol geral ou só a cidade de Rio Claro? Geral. Tá. Eu acho geral. A pessoa vê muito dinheiro hoje. Sim. Vê muito dinheiro, sabe? Vislumbra, né? Ou Europa, essas coisas, né? Sabe? E não é o nosso caso. Quando você fala em Rio Claro, quem jogou em Rio Claro, por exemplo, eu tenho um jogador que eu treinei com ele, que é o Jurandir, né? O Juruá jogou no Rio Claro. O Jura, o zagueiro? O zagueiro. Eu joguei contra o Jurandir, treinei com o Jurandir no 15 de Piracicaba, sabe? A gente nunca pensava em olhar o Jurandir em dinheiro, sabe? Que ganhou, que não ganhou, para onde foi, sabe? Então a gente, era um amor à camisa. E eu subi 2 times, né? Eu subi com o Velo e subi com o Rio Branco de Andradas, em Minas Gerais. Sim. Sabe? A diretoria montou um time, ela falou assim para nós, eu era capitão do time, né? Ele falou assim, olha, Edson, eu montei um time aqui, primeira coisa que eu olhava era o homem que eu estava trazendo, depois o atleta. Porque o atleta, muitas vezes, tem a busca de dinheiro só. Né? Então, tem o lado da sobrevivência, né, Edson? Tem. Porque todo mundo precisa sobreviver, né? Principalmente quem vive disso. Mas a ganância que acaba atrapalhando, né? Tem, mas acontece que esse lado financeiro, hoje, ele não é o quanto ganha, é como você sabe administrar aquilo. Entendi. Porque, às vezes, você não sabe administrar a sua vida profissional. Entendi. A sua vida numa cidade. Então, eu acho que é muito mais interessante você pensar, como vou administrar minha vida? O cara chega aqui, já quer casar, já quer namorar, já quer, sabe, um monte de coisa. E depois ele vai ver, tem que ir para outra cidade, para outro lugar. Eu lembro que tem alguns jogadores que falavam que o Tele Santana, ele brigava com alguns atletas, que quando o cara começava a ganhar um pouco de dinheiro, o cara trocava de carro. Ele ficava louco com os caras. Assim, pô, você não tem nem casa para morar, compra uma casa. Não, o cara já queria comprar carro, né? Que é aquilo que você falou, o cara não consegue administrar a vida financeira dele, né? A vida pessoal, né? Não importa o quanto ganha, se é muito ou se é pouco. Importa como que ele consegue
administrar aquilo, a família, sabe, viver. Eu falo assim, a gente senta junto, toma café junto, né? Eu vou na casa do Arthur, a gente conversa, bate papo. Eu não estou, nunca liguei por quanto que ele ganhou, que ele não ganhou. Assim, eu vejo o que ele jogou de futebol. Entendi. Eu admiro nele o que ele jogou, sabe? E outros amigos também. O que jogou, o que fez, o que alegrou. Por que isso? Porque em 78, quando eu cheguei aqui, o que eu queria falar era mais ou menos isso. Quando eu cheguei aqui, há 5 anos atrás, depois de 38 anos fora, o Velo estava para subir, aí me convidaram para assistir o jogo do Velo e Juventus. Vamos lá do jogo do Velo e Juventus. Agora? Agora. Quando o Velo ia subir. Tá. Aí fui na rádio, dei entrevista, tudo. Eu falei assim, gente, mas não é possível isso. O pessoal lembra do time de 78, 79. É isso que eu falo pra e não você. lembra de quem está jogando aqui agora. Não conhece os jogadores. Que subiu aqui. É. Então, essa ligação, essa... Isso se perdeu no futebol, né? Nada paga isso, sabe? Isso se Eu falei perdeu. assim, Arthur, por que eu quero que você vá comigo? Eu falei para ele, nós representamos uma geração. Sim. A turma de 56, que é o Frei, ele, são poucos daquela turma lá, Sim. que nós estamos aqui. Uhum. Mas é uma geração que marcou a cidade hoje. Não, e fora o acesso, né? Isso. É um time que foi vitorioso, né? Foi vitorioso. Não foi só um grande elenco. Ele foi vitorioso e conseguiu subir, né? Então, quando eu cheguei, começaram a me convidar a TV de São Carlos, né? IPTV de São Carlos. Fui lá na minha casa, me entrevistou. Né? Me mandaram depois, me entrevistou. Eu falei para minha esposa, falei assim, nossa, eu estou chegando agora, depois de 38 anos fora, o pessoal está jogando agora aqui, ninguém sabe quem é esse pessoal que está subindo o time. E a turma, então, isso aí marca. Quando eu falo Renato, todo mundo conhece. Quando a gente fala Herbeta, todo mundo conhece. Fala Arthur, todo mundo conhece. Então foi uma geração que marcou. Então, não há dinheiro que pague isso. Eu entendo o que você está falando. Então, o que mudou, eu acho, foi... não tem esse negócio de vou ficar fora porque machuquei o tornozelo. Um fazia botinha no outro, um enfaixava o pé do outro. Faixa, né? Faixa. Na época da faixa, você mesmo fazia, né? Engraxar a chuteira. Eu tenho foto do Guerra fazendo botinha no meu pé para jogar lá em Campinas, porque ele estava fora do jogo e estava ajudando o massagista. Entendi. Então era isso que a gente... Eu vi o Zico numa entrevista uma vez, eu acho que foi isso mesmo que ele falou, que quando ele foi jogar no Japão, ele sentiu uma diferença, porque quando ele virou ídolo no Flamengo, ele tinha todo o material esportivo dele pronto, tal, né? Mas quando ele foi para o Japão, parece que ele voltou a ter que engraxar a chuteira dele de novo, sabe? Essas coisas que lá eles não faziam, né? Mas é bacana de fazer. Eu engraxei muita chuteira também, né? Eu cheguei, o pouco que eu joguei não compara com vocês, mas a gente engraxava a chuteira para jogar. A gente gostava de entrar com a chuteira brilhando dentro do campo. Não era assim, né? E aqui, inclusive, quando o time chegava, tu pegou isso aí também. Quando o ônibus nosso chegava, a gente ajudava o roupeiro a levar as malas. Não pegava aqueles foninhos no ouvido e ia descer, né? Ia desfilando, sabe? Não. Agora, tem uma coisa que vocês têm que estar sabendo isso. Como que o time pequeno, às vezes, é explorado. O Velo, quando subiu, isso aqui é uma coisa que ninguém acho que comentou sobre isso na cidade. O Velo, quando subiu, tinha 40 e poucos jogadores para colocar 11 em campo. E ninguém conhecia ninguém. Porque vinha um daqui, vinha um de lá, um de lá, um de lá. Aí, um treinador, não importa o nome dele, falava assim para nós: vocês têm que ganhar esse jogo. Porque se perder, vocês já estão perdidos já. Não tem motivação. Você entrava em campo derrotado já naquela época. Porque o Velo vinha de tanta derrota, uma atrás da outra, que o treinador tirava proveito disso. Sabe? E você vai reclamar com a diretoria? Você está perdendo mesmo? Você vai falar o quê?
O que você tem para falar para a diretoria? Você tem que ir no campo mostrar. Mas o jogador, além de estar naquela fase difícil, e ainda encontrava treinador que vinha com o nome, na esperança que todo mundo queria que salvasse, e tinha que ouvir isso ainda do treinador. Olha, vocês vão ter que ganhar porque vocês já estão perdendo mesmo, vocês estão perdidos mesmo. Então, não faz mais que obrigação, tem que ganhar esse jogo. Então a gente tinha que ouvir isso daí, não tinha uma palavra de incentivo. E você estava lá como, sabe, mão atada e não podendo falar com ninguém e tem que engolir tudo isso. E agora, quantos engoliram, mas depois foram embora? Uhum. Também não ficaram aqui em Rio Claro. Uhum. Ficou quem? Só a derrota. Sim. Ficou a derrota. Sim. Então é bom a gente ficar atento à diretoria para que ninguém venha para cá para tirar vantagem da derrota nossa. Fica de olho. Como é a postura do treinador? Como é a postura do plantel? Ah, já que estão pedindo mesmo, já tem um time já à vista daqui a 3 meses. Fica de olho. É bom você orientar sobre isso, Edson. Você viveu na pele, né? Uhum. Essa mudança de postura do atleta dentro de campo, hoje, para da época que você jogava. Quando eu falo vocês, eu falo assim, fim dos anos 70, começo dos anos 80, né? Até um pouquinho, acho que a partir de 93, começou a mudar muito isso. Mas o que eu falo é assim, a questão do atleta, ele vislumbrar muito a coisa que é fora. Por que eu falo isso? Por causa da seleção brasileira. Hoje nós não temos uma identidade com o atleta dentro do Brasil. Não sei se vocês enxergam dessa forma, né? Que nem você está falando que as pessoas vieram falar com você e não sabe quem foram a maioria dos atletas que jogaram agora, que subiram com o Velo. E nós não temos essa identidade dentro da nossa seleção brasileira. Isso não acontece. Você não sabe quem é o jogador que está entrando para jogar. Você sabe todo o plantel da seleção, Arthur? Olha, para você ver, eu não assisto nem o jogo da seleção, porque não é que está muito diferente assistir uma seleção brasileira quando, na minha época que eu era jogador, eu assistia a seleção. Eu tinha o prazer de assistir o jogo da seleção quando eu estava jogando profissionalmente ou quando era garoto. Se você perguntar a escalação da seleção de 70, eu sei. Se você perguntar a escalação da seleção brasileira atual, eu nem sei quem é. Mas a maioria não sabe, Arthur. Você está entendendo? Essa identificação que não existe mais. E o futebol, que nem eu comentei, ele evoluiu bastante. Que eu falei para você, de estádio virou arena, os materiais esportivos modificou, ficaram mais leves, a chuteira melhorou, não tinha prego. Né? Pelé jogava com chuteira do prego, machucava o pé dele, ele saía com... Isso meu pai falava. Ele tirava a chuteira no campo porque estava o prego. Falei, pô, tá me machucando. Falava pro pai. Então o Pelé, o melhor de todos até hoje. Você está entendendo? Agora, a parte tática, é o que eu falo para você. Todo o futebol, inglês, francês, italiano, argentino, brasileiro, se aperfeiçoaram na marcação. E com esse tipo de coisa, se aperfeiçoando na marcação, se perderam de não dar a criatividade a alguns jogadores que merecem ter. Não adianta, setor defensivo, setor de criação é um meio campo. Sim. Tem que ter criação no meio campo. E a parte ofensiva é a que faz o gol. Então, a parte criativa de uma equipe de futebol hoje, não estou falando de Velo, não. Estou falando de qualquer time do Brasil, Palmeiras, Corinthians, qualquer um. Você pode reparar, perdem a bola, vão tudo lá perto da área grande. Como você vai entrar num campo menor ou num campo maior se você não tiver movimentação, criatividade dos seus homens em meio de campo? Não adianta eu ter criatividade lá no ataque se a bola não chega. Mas você não acredita, você não concorda comigo que esse meio de criação não está aparecendo mais? Os clubes não têm mais interesse em fabricar? Vamos colocar assim, fabricar um meia direita, meia esquerda, não tem mais, né?
Nós temos muito bons jogadores, muito bons. Tem jogadores muito bons, mas não tem gênio mais. Não tem mais gênio. Pelé, Garrincha, Zico, Maradona, Messi. Não tem mais. E os que tem da atualidade também envelheceram. Estão envelhecendo. Exatamente. Vão parar. Estão parando já. O melhor jogador nosso nos últimos 10 anos, que é o Neymar, não é questão nem de envelhecer, mas as contusões atrapalharam muito o garoto. Né? Atrapalharam, queira ou não queira, ele teve contusões sérias. Sim. Essa última, por exemplo, foi do ele ligamento ficou muito cruzado. sobrecarregado também, né? Porque tudo caiu. Você pega a seleção brasileira, todo mundo dependia daquela dependência do Neymar. E o Neymar tem que jogar, o Neymar... Pô, fica difícil para um jogador só, né? É que nem em 58, 62, o Brasil ficou campeão. Pelé. Mas peraí. Tinha Didi, outros jogadores. Tinha Garrincha. Didi, tinha Zito, tinha Garrincha. Você vê, em 58, o melhor jogador da Copa foi o Didi. E tinha Garrincha e Pelé dentro de campo. E em 62 foi o Garrincha. Foi o Garrincha, exato. Você está entendendo? A de 70, a melhor seleção brasileira que o Brasil já teve, tinha 5, 10 no time. Exatamente. Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, Jairzinho. Então, eram homens criativos. Isso também depende da cabeça do técnico, né? Eu acho que, principalmente os europeus, eles fortaleceram-se muito na marcação. Esse tipo de marcação que eu comento com você é linha alta, linha baixa. Antigamente era pressão alta, pressão. Não dava pressão total, diminuía a pressão. Que o Edson falou, né, que o Velo tinha um campo muito pequeno. Aí vocês tinham já que marcar lá na frente, né? 91, na frente. 91 nós só fazíamos isso. Jogando em casa, o Zaparoli já falava bem claro. É em cima. Não deixa respirar. Então era o jogo direto. Mas por quê? Você foi convidado pelo Zaparoli? Eu já tinha encerrado a carreira, né? Um dia à noite eu fui assistir o treino que ele estava fazendo na peneira. Ele me viu ali, né? Porque ele me conhecia. Ô Arthurzinho, você não quer? Eu falei, eu tenho 34, né? Tinha parado. Eu era o último do time, eu joguei no Lemense, eu tinha parado, eu ia entrar numa empresa para trabalhar. Aí eu falei, eu vou lá, vai. Aí eu fui treinar e eu tinha ainda... Tinha fôlego, tinha futebol. Tinha, e ajudei, fui muito útil para o Zaparoli. Foi super importante. Porque o que o Zaparoli, nos treinamentos, o que nós fazíamos, mas eu era um homem que fazia, confiança. Comandava, fazia dentro de campo. Era o capitão do time. Eu era o capitão do time. Eu fazia a moçada fazer. Daqui a pouco a molecada estava com pressa. Calma, sossegado. Fica tranquilo que vamos fazer isso, fazer aquilo. Então a conversa, o treinador dava essa liberdade para mim. Hoje, eu não sei se um técnico hoje, com tanto auxiliar técnico atrás, hoje o cara escreve ponto um monte de... era no Gogó. Mano, o campo está ali na frente, é só ele mostrar o que tem que fazer. Precisa escrever, precisa filmar. Hoje está uma coisa, evoluiu, mas a parte técnica do jogador do meio, de criação, o erro está sendo aí. Não estão dando liberdade para alguns jogadores jogarem. É o que eu falei, ontem eu assisti 15 minutos do jogo do Velo pela televisão. O Velo já estava perdendo de 2-0. Eu não vi os gols. Mas no momento que o Velo Clube pegava a bola, apesar que o campo estava encharcado, eu não vi um meio-campista inteligente para pegar essa bola. Se ele está jogando, ele tem que pegar essa bola para fazer, criar a jogada. E o que eu notei, que o jogador do meio-campo, principalmente, eu acredito que era o volante, que pegava mais a bola no campo, ele queria tocar, mas não saiu um meia, e os jogadores do Velo já ia tudo de encontro para os zagueiros do Noroeste. Então, já estavam todos marcados, o campo é pequeno, já ia de encontro. Lá não tinha espaço para fazer uma criação de jogada, trabalhar mais a bola, ter paciência. E, infelizmente, o nível é maior do que o da segunda divisão. Então, por exemplo, o Velo, ele pegou o Noroeste, né? Mas o próximo jogo, eu não sei quem é. É o Corinthians? É o Bragantino? Não vai ter... É tudo jogo forte, é tudo jogo equilibrado.
É jogo com dificuldade. Ele pega o Corinthians domingo. Então, não pega, por exemplo, desculpa falar, não vai pegar o Jabaquara. Pega o Bragantino, pega o Corinthians, pega... É difícil. Então, não pode perder ponto em casa. É um jogo que, de igual para igual, né? Tinha que matar. É aquilo que a gente estava falando, né? Quando você entra com um time para disputar uma série que nem é do Campeonato Paulista, série da primeira divisão, né? E você vai pegar times estruturados, de time grandes e tal. E é até difícil a gente criticar, que nem eu tive no campo assistindo o jogo do Velo. A gente está vendo o trabalho que está sendo feito, os investimentos, né? Mas parece que faltou o investimento no time. Não estou dizendo que os meninos que estão aí são ruins de bola, nada disso. Quem sou eu para fazer esse tipo de crítica? Mas parece que o time está desencontrado, Arthur. Parece que o time não conseguiu encaixar, né? E não foi devido à chuva. Aquilo que você falou, faltou um meio de campo que fosse mais articulador, que aparecesse mais para jogar, que liberasse mais a defesa. Eu não sei, eu estou te falando assim, pode ser que eu estou falando a maior bobagem do mundo. E também nem quero criticar o trabalho que está sendo feito dentro do Velo. Mas está faltando alguma coisa. O que eu acho é o seguinte, o Velo Clube ele está fazendo certinho. Os seus dirigentes já fizeram isso o ano passado com a organização. O seu técnico é o mesmo técnico e a sua comissão técnica. O trabalho está perfeito, eles estão fazendo certinho. Só que o problema é que as equipes que eles vão enfrentar agora não é mais da segunda divisão. São equipes de um nível igual ou melhor do que o Velo. Entendi. Então, o enfrentamento vai ser muito difícil. Então, tem que se achar uma maneira de se jogar, né, para somar pontos, né, que é o interessante para o Velo agora é somar pontos. Porque vai pegar 2, 3 jogos aí que é pedreira. E não dá tempo de contratar. E é um campeonato curto. E exatamente isso que eu ia falar, não dá tempo de contratar. Eu queria fazer uma observação. A gente olha muito o jogo em si, o futebol em si, o jogo em si. E eu gosto de olhar as coisas por outro ângulo também. Existe uma coisa que chamamos de nome forte. O Velo, na época que ele subiu, era um nome forte. Você diz agora? Não, quando o Velo subiu, lá atrás, tinha São Caetano, tinha Santo André, tinha time bom. Tinha time bom. Ferroviária, acho que tá. Não, Ferroviária não, mas São José, Santo André, Inter de Limeira, era tudo nome, mas o nome do Velo era um nome muito forte. Entendi. Muito forte. E às vezes, a pessoa já é derrotada pelo nome forte. Sim. Então, por mais que você queira montar um time, isso e aquilo, mas quem que vem aí? Vem o time tal. Gente... Já perdeu, já entrou perdendo. Só aquele nome daquele time, naquele momento, é um nome forte. Sim, entendi. Você já acaba perdendo. Entendi. Já entra derrotado. Tem que ter um trabalho de um psicólogo, sabe? Para não deixar as pessoas sentir isso. Aonde o Velo... A parte emocional, a parte emocional. Porque aonde o Velo jogou, um jogo antes aqui, contra o São José, lá em Presidente Prudente, à noite, numa quarta-feira, e a final era aqui. O Velo foi lá buscar o ponto lá em Presidente Prudente. Porque se perdesse lá, para pegar o São José aqui depois em 78, ia ser difícil. Teve que ganhar fora primeiro. Então, às vezes você ia fora, que nem a gente já falava assim, vou jogar contra o Mogi Mirim, o Mogi Guaçu. Você falava assim, é bicho garantido. A gente falava isso na época. Entendi. Porque você já considerava o time fraco. Entendi. E tem alguns que já, não, aquele time lá é forte. Aquele lá nós vamos sofrer para passar. E às vezes, só de pensar assim, acaba sofrendo mesmo. Entendi. Por exemplo, o Velo vai jogar agora fora. Não importa quem vai pegar fora. Ele já tem que ser trabalhado de tal maneira para que a cabeça dos jogadores não entre derrotado porque vai pegar o time forte. É o que vai acontecer agora, né? É o que pode acontecer. Porque o Velo já perdeu para o Noroeste. E agora ele pega o Corinthians lá na capital
eles já vão entrar derrotados, né? Então, tem que ou tomara que não, né? Tem que trabalhar isso, por quê? A dona de casa, por exemplo, eu posso falar, vai no supermercado, quando ela quer comprar sabão em pó, se ela não tem muito dinheiro, ela pede desculpa pro homo, eu não vou te levar hoje. Ela pede desculpa. Vai comprar um refrigerante, estou com pouco dinheiro, olha, Coca-Cola, hoje você vai ficar. Não vou te levar, mas se você puder levar, eu levo. Exato. Então, às vezes, a marca forte, ela acaba atrapalhando todo um trabalho. Então, sim. tem que ter alguém dentro num clube, né? Que motiva aquilo ali. Que faça esse trabalho. Que faça esse trabalho. Que dê condição. Eu digo para você isso porque o Arthur não tem tamanho, nem eu. Mas quando o pessoal via a gente em campo... olha, vocês eram gigantes. Olha a formiga do vale. Então, a gente era gigante. Entendi. O pessoal respeitava. Né? Então, a gente fica sabendo depois de muitas coisas sobre isso. Será que essa desmotiva não é essa palavra, mas essa postura dos atletas hoje não tem a ver mais com a questão de ser um campeonato curto e eles estão preocupados com a carreira, de não ter clube para jogar? Será que também isso não pesa bastante para o atleta? Vocês que já foram profissionais da área? Eu acredito que pesa e muito. Porque em 3 meses... É muito pouco tempo, né? Pouco tempo, você não tem como... quando você está montando a sua barraca, está tudo montadinho, você tem que estar desarmando para ir embora. Exato. Então, isso desmotiva, ainda mais se você tem família. Sim. Né? Os compromissos, né? Os seus compromissos. E outra, você viver pulando de galho em galho... É difícil. É difícil. Complicado. É difícil. Né? E você nunca faz um contrato bom. E outra, em 3 meses, em termos financeiros, que a turma está indo atrás, você vai ganhar o quê em 3 meses? Vai pedir que contrato você vai pedir? Vai exigir o quê para uma pessoa 3 meses? Que valor você vai falar? O que der você pega, depois você vai somando com o outro. Eu queria até entrar um pouco nessa lei que a gente do passe, que é a Lei Pelé, não sei se vocês estão por dentro, mas a Lei Pelé, ela precisa ser revista, né, para o atleta, né? Vocês que foram profissionais, porque ela limita, ela facilitou muita coisa para o jogador, só que ela faz com que o clube pequeno não tenha muito caixa para manter o cara. Então fica difícil para o clube pequeno manter um jogador hoje. A não ser que ele faça um contrato um pouco maior, mas aí o atleta não quer, porque ele vai ficar amarrado com o clube. Vocês passaram por isso, né? Vocês ficaram amarrados com o clube. Contrato de gaveta, né? Nós chamávamos antigamente. Então. Hoje o futebol, hoje ele, nesse aspecto, a Lei Pelé, uma vez eu ouvi a entrevista sobre esse assunto. O Pelé era ministro de esportes e ele comentou. A Lei Pelé, o que ele fez foi para ajudar o jogador. Sim, o atleta. A fazer o seu contrato. Isso. Mas o que acontece? A maioria dos jogadores antigamente não tinha qualificação para fazer o seu contrato. Sim. Então, o que ele fez? Ele colocou um empresário para fazer esse trabalho. E normalmente esse empresário ou é um advogado ou é um comerciante que lida com... Sim. E teve muito jogador que foi passado para trás por causa desse tipo de coisa. Mas porque o jogador não queria fazer o seu contrato, dar o valor para você, ou não sabia fazer. Hoje não. Hoje você tem jogadores, você vê Ronaldo Fenômeno, você vê Ronaldo Gaúcho, você vê Romário. Os caras sabem o que tem que fazer, sabem administrar o que ele ganhou. O próprio Cafu. Então, mudou um pouco os jogadores sobre esse trabalho. Mas antigamente era muito pior. Eu espero que nem você vê os garotos. Você vê o Endrick, que foi vendido, vamos supor, por 400 milhões de dólares para o Real Madrid. Ele jogou um pouquinho de tempo no Palmeiras, né? Está no Real Madrid. O Real Madrid já vai emprestar ele, porque não está. Não é o que o Real Madrid imaginou. Você tá entendendo? Então, vai emprestar para pegar experiência para depois ir. Então, o que está acontecendo é isso. Você pega o garoto de 16, 17 anos
e já põe no Real Madrid para jogar. Tem que ser um jogador muito diferente, muito inteligente, um genial para jogar num time desse. Assim, de cara, não vai conseguir se manter. Você acredita, Arthur, que por isso que nós temos essa escassez de bons atletas? Porque a molecada está saindo muito jovem. Eu ouvi dizer que até os clubes, o menino não tem idade para ir, porque tem que ter 18 anos, tem que né? ter 18 anos. Aí o clube pega e contrata o pai. Vamos arrumar um emprego para o pai do cara, aí a gente traz o menino e a gente fica com o menino aqui. É isso que eles fazem. Então, mas isso não está com... A gente está ficando sem valores. Vocês estão acompanhando a Copinha ou não? Eu assisto alguns jogos, sim, dá para assistir. Alguns jogos que eu assisti não... É que eu estou te falando, Arthur, para a gente fazer uma crítica para um atleta hoje, vocês foram jogadores de futebol, o cara para ser jogador tem que ter muita fase, é muito difícil, viagem, concentração, treinamento é dolorido, é puxado, vocês sabem disso. Então é difícil você fazer uma crítica se o cara jogou bem ou jogou mal, né? Porque tem todo um histórico do atleta. Mas eu vejo assim, os grandes nomes, os grandes jogadores que você fala, mas por que esse cara nunca jogou aqui no Brasil? Eles estão sendo muito cedo. O Brasil não consegue segurar um jogador que nem o Hendrick, que não conseguiu, o Vini Júnior. O Brasil não consegue segurar mais. Vocês acham que isso é um problema? Você vê também, por exemplo, todas as competições têm preço. Brasileiro, Copa do Brasil, Sim. Libertadores, e preço alto. Então, por exemplo, o ano que passou, o Botafogo ficou campeão do Brasil e da Libertadores. Só ele faturou uma grana enorme. O que aconteceu? Ele desfez o time dele. Ele vendeu tudo. Ele está montando um outro time para disputar o campeonato regional e o campeonato brasileiro que está para ver. Então, tem preço. Então, os clubes estão investindo nas suas categorias menores para parecer uma joia, né? Que eles chamam de joia. Você vê o próprio Palmeiras, vendeu o Hendrick, agora vendeu o garoto Estevão, cada um por 400 milhões de dólares, vamos supor, fez mais de 1 bi. E fora o campeonato, que os últimos 5 anos, o Palmeiras está ganhando tudo. Palmeiras para mim. E só para concluir que eu estava falando, eu perdi um pouco o raciocínio, mas é assim, que eu falei de criticar o atleta, e eu perguntei da Copinha. Eu não vi nenhum jogador na Copinha que se destacasse hoje. Nenhum. Você fala assim, eu assisti o jogo do Cruzeiro, assisti o jogo do Botafogo, do Guarani, um ou outro se destacou, mas também não é aquele absurdo, que nem você falou, o gênio, não tem. Não aparece um jogador, esse menino... Porque eu acho que os grandes nomes estão saindo muito cedo. Ele já tem os olheiros que estão vendo esses meninos e estão levando embora muito cedo. Então você não vê nem na Copa São Paulo mais. Nem na Copa São Paulo. Quando você fala muito cedo, eu acompanhei uma época que eles estão já... A ciência entrou no futebol e está vendo pelo DNA. Se o cara tem, né? Sabe, tudo que... Eles batem o olho, começam a analisar cientificamente se o cara vai ter condição de chutar forte, de subir bem. Então, tudo a ciência está tomando conta. Isso daí está fazendo que uma coisa fica meio mecânica, eu acho que, sabe? Eu conversei com um amigo meu esses dias, Edson, o Leandro, e ele estava falando com um filho do amigo dele que foi fazer um teste no Santos. E o menino pegou na bola 2 toques que ele deu, o cara falou, opa, diferente. Eu falei, ele ficou? Não ficou. Eu falei, mãe, eu não entendi o critério do cara. Ele falou que o menino deu 2 toques na bola, o rapaz falou, não, esse menino é diferente, vou levar ele para lá. Levou lá no Santos, não ficou. Então, olha muito isso, assim, lado científico, o DNA, né? E às vezes pode errar também. Pode errar. Acontece. Né? Às vezes porque você tem um meio, né? Onde você é criado, é que nem um frango, né? É criado solto ou é criado na granja. Sim. Né? São diferentes. É que também se discute muito, né, essa questão da pedagogia do esporte, o esporte que vocês jogaram, que eu joguei, que foi o futebol de rua, né? Isso se perdeu bastante também.
né? Hoje o menino ele vai aprender a jogar futebol nessas escolinhas. Antigamente você jogava em campo que você aprendia o fundamento sem saber que estava aprendendo, não é, Arthur? Jogava no terrão, descalço, né? E a criatividade solta, né? Porque ninguém te cobrava. Solta, não. Você tinha que aprender, a bola vinha toda torta, e a bola já era ruim, né? Porque a molecada não tinha grana para comprar uma bola boa. O campo não tinha grama também? Não tinha grama, então consequentemente você tinha que aprender a dominar a bola. Era um fundamento, você nem sabia que estava fazendo fundamento de futebol. A parte mais difícil, não sei se para o Arthur foi também, para mim foi, quando eu tive que colocar chuteira no pé. Sério? Você só jogava descalço? Eu não sabia se eu jogava descalço, não sabia pôr chuteira no pé. Né? Tanto no grupo Indaiá, era descalço. Futebol no salão tinha que colocar tênis. Sim. Então foi difícil. Não sabia jogar calçado. Jogar calçado. Então foi difícil. E a chuteira tinha aqueles pregos também, era. Né? Que machucava, né? Machucava. Mas... Se machucava até o Pelé, imagina a gente. Nossa! Sabe, o futebol, não é que eu quero viver do passado, mas era um futebol lento, não era um futebol tão rápido como é hoje. Parte tática existia, mas você não ia cobrar, por exemplo, eu ouvi uma entrevista do Gerson, que a seleção brasileira ia jogar, tal. Nós tínhamos tática, sim senhor. Só que quando chegaram do lado direito, lá não tem tática, a bola vai pro Garrincha. É ele que vai se virar e vai criar a jogada que ele quiser. Que era o imprevisível, né, Arthur? Isso. É isso que é bonito o no imprevisível. futebol. Hoje, para furar essa retranca, né, que existe, eu chamo de retranca, mas eles falam uma linha mais atrás, é difícil. Se você não num movimento rápido, não dá um drible curto no rapaz, tocar debaixo das pernas dele, olhar o goleiro, fazer o gol, você está entendendo? É muito difícil e não tem esse jogador. Você sabe que teve uma vez que eu fiz um comentário, esses grupos de WhatsApp, e os caras estavam comparando o Pelé com o Cristiano Ronaldo. Tem uma cena clássica do Pelé, o gol do Pelé contra a Itália e o gol do Cristiano Ronaldo, que tem uma cena que ele sobe muito e faz o gol de cabeça. Aí eu fiz um comentário pro cara, falei assim, olha, a diferença é o seguinte, o Pelé, a chuteira dele era horrível, o gramado era horrível, então para você ter uma impulsão naquele tipo de gramado era difícil. O Pelé tem 1,70 m, o Cristiano Ronaldo tem 1,86 m. Não existe fisiologista, médico do esporte, preparador físico. O que nós tínhamos na seleção na época era o Zé Américo, que era massagista da seleção, né? Então era tudo, o material esportivo era mais pesado, a bola era mais pesada, né? Então era tudo mais difícil. Então essa comparação que eu fiz, não foi que um era melhor do que o outro. Então se o Pelé jogasse no dia de hoje, para ele ter uma impulsão que ele tinha, eu acho que ele subiria até mais, né? Com a facilidade hoje que nós temos. Então eu fiz esse comentário e o cara não gostou muito. O cara ficou meio bravo. E outra coisa também, né? Por exemplo, o próprio Romário, para ser o melhor jogador do mundo, ele foi jogar no Barcelona. Sim. O próprio Ronaldo Fenômeno, para jogar, foi no Barcelona e Real Madrid. Isso. O próprio Kaká precisou ir no Milan. Isso. Né? O Pelé não. O Pelé é o maior jogador do planeta jogando no Santos, somente no Brasil, com chuteira ruim, gramado ruim, e fez 1.290 gols. E ele era um cara que eu vi o Rivelino falando que ele não reclamava, né? Não. Ele não reclamava da chuteira, ele não era um cara que nem você falou, Edson. Vocês entravam para jogar, vocês queriam jogar, né? Uhum. Vocês não pensavam muito quanto ia ganhar, não sei o quê. Lógico que até pensava porque que eu te falei, vocês tinham que sobreviver. Mas não era o objetivo principal, né? Vou falar um comentário que o meu pai falava, porque o meu pai que marcava ele dentro de campo. Quando ele vinha correndo com a bola, ele era rápido. O Pelé, você tinha que saber jogar com ele. Se você jogasse na maldade, ele era maldoso. Ele falava para você, é só na bola? É só na bola. Se não for na bola, eu também sei jogar sem ser na bola. Ele falava com o marcador dele.
Isso, meu pai falando que jogou contra ele. Que marcou ele, né? Isso, marcou. E Seu quando pai ele- deve ter chegado nele e ele deve ter falado pro seu pai, ó. A dupla de zaga do Guarani era de Tinha e Heraldo, que era o meu pai e o Heraldo. Então eles cansaram de jogar. Então o cara, ele era bom em tudo. Ele batia com o pé esquerdo, com o pé direito, tinha uma impulsão boa. O Zico que fala, né, que Deus deu muita valências pro Pelé, né? Ele Ele era meio que completo, né? Não tinha que você falou, esse cara é ruim em tal coisa, não, porque batia escanteio, batia falta, Uma vez cabeceava. o Pelé deu uma entrevista e ele comentou: "Pô, você, com uma comparação, você com Maradona, quem é o melhor? Você com Messi, quem é melhor?" Isso, olha, você ajunta todos eles, vê qual é o melhor de vocês e depois vocês vêm competir comigo. Você está entendendo? Não tem jeito. Não Quem dá. viu jogar, eu vi jogar. Eu vi, pessoalmente, eu vi. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Eu fiz preliminar uma vez, 15 de Piracicaba e Santos. É. Pelé estava no Santos na época. Gente, eu nunca vi uma cena tão, assim, num jogo, que o silêncio que a torcida fazia quando o Santos entrava em campo e quando a bola chegava no pé do Pelé. Impressionante. Gente, é impressionante você ver o que, sabe, a majestade chegando, sabe? A energia com a presença dele era outra, né? No estádio. outra coisa. Uma coisa que eu queria comentar, que eu acho importante, que nós vivemos isso, outra geração acho que não chegou a viver, das figurinhas, sabe? Álbum de figurinha. Eu lembro daquela de 80. Não, mas por exemplo, quando você fala em Palmeiras, você tem alguns nomes, Dudu e outros, né? Que você identifica o jogador com o time. Sim. Você queria assim, a identidade. Sim, sim. Então tem jogadores que ele é Palmeiras e acabou. Sim. Não tem. Ele não está no Corinthians. Entendi. Ele não vai no ano que vem para o Santos. Entendi. Ele é daquele time, embora hoje é diferente, né? Mas cria uma certa sintonia entre torcedor, entre sabe, tudo é bonito. Quando você fala em Santos, o pessoal fala a escalação do Santos de ponta a ponta, porque era 2, 3 anos aquele time. Sabe? Então, quando você vai falar o Ditinho, o pai do Arthur jogou no Guarani, você não vai falar do pai dele em outro time, muito em outros times. Isso. Não, ele jogou 10 anos lá. Entendeu? É, Então, entendi. é uma coisa bonita de ver, é onde fala assim, mas e o dinheiro? Não, gente, é um cara que fez o nome, fez a fama. Uma coisa que aconteceu, que eu achei muito bonito, de tudo no Velo, o Velo subiu, o Velo caiu. Tem um jogador no Velo chamado Cabinho. Então, o Cabinho foi um... Eu vou falar sobre esse Cabinho. É. O Cabinho estava aqui no Vela e eu admirava o Cabinho, sabe? O quanto esse menino treinava, o quanto que ele batalhou, o pessoal xingava e ele treinava muito, muito. Aí depois acabou o campeonato, eu parei de jogar também e tal. Aí eu fui para o Pará, tem o Paysandu lá. E o Cabinho jogou no Paysandu. Eu estava lá no Pará. Mas não na sua época. Não. Ele tinha ido para lá, eu fui para Pinhalense, eu saí do Velo, ele foi para o Pará, para o Paysandu, eu fui para o Pinhalense, fiquei Nacional de São Paulo. Mas foi na mesma época, mas ele estava em times diferentes. Gente, eu fui lá em Belém, eu perguntei para o pessoal lá. Gente, eu fiquei 4 meses lá. O Cabinho jogou aqui? Jogou. Gente, foi o melhor jogador que o Paysandu já teve. Interessante, né? E falou assim, nunca apareceu ninguém aqui igual esse menino. E aqui no Velo ele foi muito criticado. Foi criticado. Eu lembro. Então, e lá ele era... Eu fiquei muito feliz. Tem muito disso também no esporte. Eu fiquei muito feliz dele, sabe? O cara não está bem num clube, não vai, até o técnico não gosta do cara. Mas o Cabinho era um cara que ele queria jogar, ele queria mostrar o que ele podia fazer. Entendi. Ele era um cara, ele era desprendido, sabe? Sei.
Eu não lembro dele, ele era mais novo que vocês? Era mais novo. Eu lembro do nome, eu lembro que Ele era comentaram mais novo. muito dele, mas eu não lembro dele fisicamente, sim. Não Em lembro. 92 É que eu era- ele jogou com a gente, né? Na 92? A2, o Cabinho jogou comigo em 92. Jogou com a gente em 92. No Velo? Opa, nós tínhamos subido para a A2, aí ele jogou com a gente, né? O Cabinho Verdade, eu não jogou lembro. com a gente em 92. Eu não lembro dele aqui depois, eu lembro dele lá. Ele já era mais experiente, tudo. E se eu não me engano, ele tinha vindo da Portuguesa de Esportes. Ele tem mais regularidade que você, né, Arthur? Pode ser, pode ser. Na A2, ele jogou com a gente. E teve uma seleção que ele foi convocado, né? Brasileira? Seleção de novos. Ah, Porque tinha uma seleção da base. assim, de uma faixa etária X. E ele foi convocado para essa seleção. Eu também cheguei a ser convocado numa seleção da intermediária. Só que eu não pude ir porque começou a guerra do Irã-Iraque. Ah, Porque logo que o Velo subiu, em 79, em 80, eu fui para São Paulo no Nacional, e o Dudu Nacional. e o Dudu montou um time, uma seleção, e era para eu ir também para a Malásia, né, fazer uma excursão por lá. Aí teve a guerra do Irã e Iraque, e aí nós cancelou. Mas o Cabinho depois teve a chance de ir nessa seleção. E ele arrebentou. Foi aí que o Paysandu levou ele embora. Gente, o papo tá bom, mas a gente precisa começar a encerrar o assunto, né? Quais foram os jogadores, assim, que vocês mais gostaram de jogar, o que impressionou dentro de campo, jogando juntos? Quem que foi, Edson? Você? Puxa vida. Eu posso falar assim, alguns nomes, né? Sim, claro. Todos que jogaram aqui no Velo, eu estava citando hoje, Eli Carlos, que veio do Guarani, tinha uma presença dentro de campo marcante, jogou no Velo aqui. Ele entrava no campo, você só via ele no campo. Eli Carlos, era muito bom também. Outros também que eu gostei de jogar muito, que fez parte da minha vida, assim, como amigo, foi o Guerra, Edson Só, também, assim, dentro do Velo, assim, profissional aqui, né? Edson Só, o Dario Coloni, né? É o time Maia, todo, então. O Maia, o Fernandinho, joguei contra e a favor. Renato. Sabe, foram muito bons assim, né? O Almeidão. É isso que é legal. Meu padrinho de casamento foi o Almeida. É legal isso, né? Porque você tem uma amizade, assim, tanto dentro quanto fora de campo, né? Sim, o Guerra até hoje me manda, depois de 46 anos, né? Até hoje ele me manda bom dia. Alguns dizem que não faz amizade no futebol, né, Arthur? Manda bom dia. Agora, eu digo assim, esses daí, no Velo, sabe, jogador desprendido, mas assim, muito desprendido, o Ivan, que faleceu, o Ivan, é um jogador muito amigo, sabe, muito amigo, muito desprendido também. Isso aí foi nessa faixa de profissional que nós tivemos, né, e muitos outros, Celso Mota, Flavinho, pessoal de 78, não dá para... A turma fala assim, é o time dos sonhos. Escolher um. Não dá para escolher um, né? Foi muito bom naquela época. Até hoje tem amizade com eles. Porque e é até interessante, porque o futebol são 11, né? Dentro de campo, fora o pessoal que está fora também, lógico, mas você fala, o cara ganhou a bola de ouro, pô, mas tem um monte de gente que correu pro cara, não tem, Arthur? Com certeza. Não é verdade? Em 78, a chuteira de ouro ficou pro Fernandinho. Ele era muito bom, gente finíssima. Tanto é que o Fernandinho, quando o Velo foi jogar lá contra o Juventus, agora, esse ano, ele foi lá para assistir o jogo. Né? Porque é igual nós. Tá. Aí, eu só queria assim, eu digo, esses que eu falei para você, jogo comigo profissional, né? Deram muito conselho para mim também, né? Isso aí, mas no Velo. Agora, eu tive os amigos de infância, né? Que marcou muito, que é o caso do Arthur, até hoje. A gente tá, o João Betinho Chimoné, que viveu comigo, jogou comigo desde do grupo até chegar no Velo para entrar no profissional. Aí ele parou no exame médico. Ele teve que parar por ali e não jogou mais no profissional.
Então a gente vê alguns amigos assim, até do Amador de Rio Claro, que foram para nós exemplos. O jogador jogou no Amador, que você, quando era criança, ia assistir, tal de Gessi, o Araújo, que jogou na Ponte Preta também, era daqui, é profissional, né? Tem muitos, eu estava falando para o Arthur esses dias, tem o Luciano, Grossinho, são meninos da cidade, fora aqueles que a gente viu no futebol de salão, aqui que era um fenômeno, né? Fiorentina, Isso, o Pizzi, sabe, tinha o time aqui também do salão, que eu particularmente admirava muito esses meninos. Isso é verdade. Então, mas nada de fora, eram aqui da cidade mesmo, e do Velo, que alguns que passaram, que marcaram muito assim pela sua simplicidade, pela sua vontade de crescer e de ajudar o Velo. Entendi. Eles vieram aqui para ajudar o Velo, porque a diretoria do Velo era uma diretoria muito simples. Você fala assim, Piloto, Baju, um que faleceu aqui, o irmão do Juninho. O piloto era o diretor do Velo? Também foi da turma diretoria. O O Pedro Lopes. Pedro Lopes também. Era tudo pessoal simples, pessoal bom, sabe? E que os jogadores sentavam com eles, conversavam. Não parecia que era diretor e jogador. Sei. De tanta... Eles eram tão simples assim, junto com a gente. Entendi, vocês tinham acesso, Tinha né? acesso. Mas era isso, eu não queria mais assim desse pessoal. Ótimo. E você, Arthur? Eu tive uns amigos assim, uns parceiros mesmo no futebol que foram muito interessantes para mim. No Paulista de Jundiaí, na dupla de ataque, era eu e o Gerson, né? Que depois foi para o Atlético Mineiro, seleção brasileira. Era muito bom jogador, rapaz. Faleceu jovem demais. No União Agrícola tinha um jogador que eu admirava ele demais, rapaz. Agora está me fugindo o nome. Miel. Era um volante que, nossa, jogou comigo no Paulista e no União Agrícola. Grande amigo meu. No União São João, o Ailton Lira, que nós fizemos meio de campo, né? Falecido também, né? Não, o Ailton Lira não. Qual que é? O Ailton Lira é o que jogava no Santos, né? Jogou na seleção. Aquele que jogou de lateral esquerdo no São Paulo, como que era o nome dele? Estou me confundindo. Não. Desculpa. Não, aquele é o Ayrton. 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 Desculpa, Arthur. É o Ailton Lira. Jogou no Santos, jogou na seleção também. Isso. No Lemense, que nós tivemos um meio de campo, que era Adair, Pedro Paulo e eu, que foi um meio de campo, nossa, fantástico. Jogava muito essa moçada aí. No Velo, eu tive alguns jovens assim que me impressionou na época. Eu? O Wander Pirulito, tinha o Ivano, o Israel, nossa. toda aquela vontade. Comia a bola, né? Nossa. Macuco, Cezinha. Inclusive o Macuco, a gente está disputando o campeonato 50 a mais aí, eu estou no time dele. Ele joga no Veterano do Velo com a gente. Para você ver, esses dias nós fomos jogar o Veterano do Velo, e o meio de campo do Veterano do Velo jogou o Neander, o Christian, que jogou no Palmeiras, depois e eu. Então, uma moçada. Só que eu sou bem mais velho que eles, né? E agora nós vamos fazer uma inauguração de um clube lá em Ibaté, próximo jogo nosso. E o próximo jogo nosso do Veterano do Velo é aqui no Campo do Velo contra a Ferroviária. Eu falei pro Edson. Foi convidado, mas então, o Edson... Ele não quer correr mais, né? O Edson não... Já foi. Eu falei pro Arthur. Por Arthur, de treinador. Depois que eu fui no shopping com meu neto de 4 anos, ele saiu correndo, eu não consegui pegar. Mas é gostoso. Eu só queria lembrar de uma pessoa que eu achei fantástico. Quando você fala de um jogador do passado e o de agora, a diferença, gente, é só jogar com ele e você vai perceber. Como você viu, né? Joguei com o Arthur, você falou. Joguei com o Arthur, eu vi. É diferente. Agora você imagina, eu fiz meio campo com o Carbone. Foi técnico do Palmeiras, do Guarani. Isso, né? Esse Carbone, ele foi reserva da seleção de 70. Nossa. Você tem uma ideia o nível que é esse cara.
gente então quando fala assim de... Teve muito jogador que não é lembrado hoje, né? Infelizmente. Infelizmente, né? é muita Tem gente muita boa. gente boa, né? E eu joguei com o Carbone e o Mirandinha, que foi centroavante do Corinthians e do São Sim. Paulo. Fiz história também. É. Então foi pessoas maravilhosas. Mas você pega esse Carbone como pessoa, sabe, o gaúcho, né? Ele é gaúcho. Ele era de Porto Alegre, né? Ele é vivo ainda? Não, faleceu. O Carbone eu cheguei a jogar contra ele. Mas- Carbone. Eu jogava no Nacional da capital. É internacional. Eu fui lá, eu joguei lá. Mas foi uma pessoa maravilhosa. Bom, gente, muito obrigado a presença de vocês. Adorei o papo. Se pudesse, a gente ficava até amanhã conversando, mas infelizmente o tempo não dá. Então, obrigado pela presença. Espero que a gente se veja outras vezes, né? Quem sabe até em campo, né, Arthur? Pode ser. Eu que agradeço, porque a gente não vive mais, mas esse momento que vocês oferecem para nós é um momento de reflexão sobre o que a gente viveu, traz na mente, assim. Sabe que eu vi o Ronaldinho Gaúcho falando uma coisa que você falou e você não percebeu o que você falou. Ele falou assim, cara, quando eu estava em campo e fazia o que eu fazia, eu não percebia que era tão importante assim, que era de... Agora que eu vejo os vídeos, ele até fala, pô, devia ter feito diferente. Ele é autocrítico com ele, mas assim, pô, eu vejo, nossa, cada jogada que eu fazia, nem eu acreditava. Naturalmente. Exatamente. Eu estava na sala do Arthur, antes de vir para cá, eu estava comentando, eu falei assim, Arthur, para sua esposa eu falei, eu não me imagino jogando futebol, falei para vocês. Eu não consigo me imaginar jogando futebol. Você não consegue se ver, porque você joga. Isso. Você vai jogando, você vai participando, tudo. Isso. Mas você não para pensar no que está acontecendo, Exatamente. né? Então, em tudo que eu fiz até hoje, mesmo como professor, em sala de aula, eu não consigo me imaginar na sala de aula, assim, na frente, porque é uma coisa que aconteceu. E você fez? Fez e acabou, sabe? Passou. Hoje você sabe, eu estou colhendo muitos frutos disso daí, né? De tudo, né? Do que eu fiz, tanto no futebol como professor. Mas eu não consigo assim parar e falar assim, como é que foi que aconteceu isso? Como é que eu vivi isso? Porque é tão assim bonito, um acontecimento tão bonito, tão desprendido. Sim. Que aconteceu. Eu acho que isso que tem mais valor, né? Por ser assim, né? Eu agradeço o convite que você fez aqui, porque raramente eu vou num estádio assistir um jogo, isso é muito difícil assistir um jogo. Eu acho que o último jogo que eu assisti foi o derby do Velo Rio Claro, que empatou, né? E agora torço para o Velo, que o Velo realmente Todos nós, né, tem a Arthur? força, se organiza direitinho, tem capacidade, tem pessoas capacitadas para fazer isso, e que ele consiga alcançar a sua meta, que é pelo menos se manter na primeira divisão, né? Agradeço a presença do Edson e do Arthurzinho, foi um bom bate-papo e estaremos juntos no próximo programa Pode ou Não Pode. Um abraço.